Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Pá do Demi. E o tema de hoje é Passando pelo Deserto. Confesso para vocês que quando eu decidi montar essa página do Pode Pá do Demi, esse foi um dos primeiros temas que me veio à cabeça. Afinal, o que é passar pelo deserto? Deserto para você é sinônimo de sofrimento, dor, angústia? Ou é sinônimo de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento? Enfim, cada um encara o deserto de uma forma diferente. Se a gente for pensar na imagem do deserto, e se você nunca fez isso, pare para pensar um pouquinho e coloque a imagem do deserto na sua cabeça. A imagem do deserto, ela se remete a um lugar grande, árido, quente durante o dia, muito frio durante a noite. Muitas das vezes sem um ponto de vista, sem um horizonte, sem poder se enxergar algo que esteja por perto, poucos recursos, sem água, enfim. O deserto, com certeza, ele significa para muitas pessoas lugar de sofrimento. O fato é que todos nós passamos pelos nossos desertos desde pequeno, ao longo de toda a nossa vida. O ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é de como a gente vai e de como a gente de repente precisa encarar os nossos desertos. Como você está encarando o deserto que você está passando, por exemplo, nesse momento? Quando a gente fala de deserto, obviamente, nesse ponto de reflexão que eu estou trazendo, é sobre as provações de vida que a gente tem. E aí eu estou falando de provações de longo prazo. Essas provações diárias que a gente tem, caiu um tombo, furou o pneu do meu carro, são provações corriqueiras que a gente vai ter diariamente durante toda a nossa vida. Peguei uma gripe, uma prova curta, né? Peguei uma pneumonia, peguei um Covid, que é o que está acontecendo com muita gente, que aconteceu com muita gente. Isso já é uma prova um pouco mais extensa, um pouco mais profunda, onde vai te levar a níveis realmente de desconforto, vai te tirar da zona de conforto e vai fazer com que você tenha a necessidade de externalizar sentimentos como força, luta, fé. Por falar em fé, eu acho que se a gente for pensar em deserto, uma das histórias mais conhecidas que existe foi a passagem pelo deserto do povo de Deus que ficou aprisionado no Egito por muito tempo e pedia-se para sair daquela situação onde Deus ouviu a voz, o clamor daquele povo, resolveu atender o pedido deles, elegeu um homem para que pudesse os guiar durante o deserto e que os levassem até o que inclusive eles chamam de terra prometida. E obviamente, até pelo nome já se diz que seria um lugar de vitória, um lugar bom, onde eles sairiam daquela situação que eles estavam e realmente fosse para um lugar mais digno. O problema é que precisa passar pelo deserto para chegar lá. E olha como são as coisas, mesmo aquele povo, que é um povo de Deus, que cria-se muito em Deus, durante a jornada no deserto, muitos deles reclamaram, muitos deles duvidaram de Deus, murmuraram. E eu gostaria de trazer vocês para esse ponto de reflexão a respeito de se passar pelo deserto. Dentre várias dores que se existe na vida, se passando pelo deserto, acho que tem duas que a gente poderia discutir aqui. É a dor que machuca e a dor que transforma. Qual delas a gente escolhe passar? A escolha passa muito pelo fato de como você vai se posicionar durante o deserto. O deserto você pode passar ele por vários motivos. Ou porque você pede,
para Deus, para quem você acredita. E aí você vai passar pelo deserto para que você possa chegar onde você queira e conquistar aquilo que você queira. Você pode passar pelo deserto por algo que você plantou e também foi uma escolha sua. Você plantou algo, esqueceu que vem a colheita e aí você vai colher algo e de repente vai passar pelo deserto por isso. Ou simplesmente porque Deus, e aí eu creio muito nisso, independente de espiritualidade, de religião, ele resolve te tirar daquela situação, te desenvolver para que você possa chegar numa outra condição um pouco mais elevada e não tem como fazer isso a não ser passar pelo deserto. Aceite o deserto que você está passando. Aceite o processo. Mais do que aceitar o deserto e aceitar o processo aproveite o processo. Aproveite para que você possa aprender. Uma das principais características que nós temos ao passar pelo deserto é a reclamação. Muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós somos fracos e a gente vai reclamar. Mas a reclamação não pode ser aquela situação constante. Porque quanto mais você reclama, mais você perde a oportunidade de aprender. Mais do que isso, você perde a oportunidade de aprender a ser grato. Você já parou para pensar que você poderia, dentro do seu deserto, exercitar a função da gratidão? É óbvio que aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, na nossa reflexão, é fácil de falar. Eu não sei qual o deserto que você está passando nesse momento. Existem desertos espirituais, existem desertos profissionais, psicológicos, físicos, de saúde. Eu não sei qual você está passando. Um dos grandes problemas do deserto, e aí imagina lá no deserto de novo, você não vê a cidade do outro lado. Muitas das vezes você está subindo, se imagina assim, você subindo uma duna, cansado, as pernas já estão cansadas, você já está cansado daquela situação do deserto e você está caminhando, e você vai caminhando para o topo daquela duna e quando você chega lá em cima, na esperança de que atrás daquela duna, no deserto ou daquela montanha, a cidade já esteja do outro lado e quando você chega lá, você se depara com mais uma longa jornada, com mais um morro que você tenha que andar, que você tenha que superar, na esperança que talvez atrás daquele morro, daquela duna esteja a cidade, ou a terra prometida, ou a sua vitória, o lugar onde você quer chegar. É óbvio que você tem a opção de desistir. Existe essa opção. As pessoas falam assim, aqueles motivadores, os coaches da vida, desistir não é uma opção. Todos têm a opção de desistir. Mas desistir não deveria ser uma opção. Você já parou para pensar em tudo que está em volta da sua desistência? As pessoas que acreditam em você, as pessoas que dependem de você. A história que você construiu, não importa a idade que você tem, a história que você construiu para trás até esse ponto que você chegou do deserto. Do mesmo jeito que o deserto nos gera várias incertezas a respeito do seu fim, uma coisa é certa e eu venho te dizer aqui, deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. A gente não habita no deserto. O deserto não foi feito para que a gente habitasse nele. Deserto foi feito para que a gente possa passar por ele. E durante esse processo a gente cresça, a gente aprenda. A gente amadureça.
para que quando você atravesse, você chegue lá na cidade, na terra prometida, enfim, na tua vitória, na tua conquista. Você inclusive tem história para contar. O fato é que quando a gente está no meio do deserto, a gente acumula muitos sentimentos negativos e difíceis dentro da gente. Acredite, você não é anormal, você não é pior do que ninguém. Esses sentimentos que você está tendo nesse momento, no meio do deserto a qual você está passando, todos sentem. E talvez você pense assim, mas meu amigo, meu irmão, aquela pessoa conquistou, chegou. Um dos problemas que a gente passa também é querer comparar o nosso deserto com o deserto do outro. Cada um tem o seu deserto para passar. E te chamo de novo para acreditar e para agradecer o deserto a qual você está passando. E alguém pode me falar assim: ah, mas eu tenho um problema de saúde grave, Demetrio. E você está me dizendo aqui para agradecer o meu deserto? Lembra das duas dores que eu falei? A dor que machuca e a dor que ensina. Você precisa voltar para dentro de si e escolher se esse problema que você está passando, ele vai te derrotar antes mesmo de você chegar lá no topo. E é uma questão de escolha. Acredite, por pior que seja. Existe um deserto financeiro. A pessoa está passando por aquela situação financeira onde ela não vê saída. Vamos voltar lá na passagem lá do povo de Deus. Um dos pontos, um dos momentos que é bíblico, que ficou conhecido, que tem várias histórias, enfim, várias demonstrações, até infantis, sobre esse ponto da passagem do povo de Deus pelo deserto, é quando eles estão sendo seguidos, e é lá no início lá da história, eles estão sendo seguidos pelo povo de Faraó, do Egito, e eles se deparam, porque eles saíram, assim, para o meio do deserto e não sabiam muito para onde ir. O fato é que eles sabiam que queriam sair daquela situação. E quando se depararam de frente para o mar, pronto, nós vamos morrer. Agora acabou. Agora acabou. E aí você chega aí no seu problema, no meio do seu deserto e fala assim, agora acabou. E hoje, eu venho lhe dizer, com muita convicção, por muitas situações das quais eu já passei e estou passando, e eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram. Não acabou. Creia. Erga a cabeça. Olhe para frente. O deserto não foi criado, ele não está ali para te destruir. Ele não está ali para pôr um fim na tua história. Ele está ali para te levar para um lugar muito melhor do qual você saiu. Acredite nisso. Tenha convicção disso. Tenha fé nisso. O deserto vai te transformar numa pessoa muito melhor. A partir do momento que você passa a entender que ele é parte do processo do seu crescimento, para que você chegue na sua vitória. Acredite nesse processo, aproveite o seu deserto. E saiba que depois desse deserto virá um novo deserto e assim você vai ficando cada vez melhor. Eu espero realmente poder ter te ajudado a você parar para refletir um pouquinho na importância do deserto que você está passando. Ok, gente? Um forte abraço para vocês. Aproveite o deserto que vocês estão passando, porque eu tenho certeza que lá na frente vocês vão chegar muito mais forte. Eu e todos vocês. Desejo um forte abraço para vocês e afinal, eu posso te ajudar?